Fala pessoal, vamos que vamos. Então, vamos falar agora das formas de violência que está previsto lá no artigo 7º da nossa lei Maria da Penha. Ele prevê lá 5 formas de violência contra a mulher no ambiente domiciliar ou a violência familiar ou doméstica. Então, quais são as violências? Ele diz, inciso primeiro, joga aí, meu querido, violência física. Violência física é qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou a saúde corporal, ok? Então, o murro na cara, enfim, tacar um pedaço de pau, enfim, botar veneno na comida. Então, qualquer coisa desse tipo que atinja a sua integridade física e sua saúde, ok? Violência psicológica. Aqui, o legislador, ele trouxe um espectro bastante amplo de conceituação, de modalidades, de condutas que são consideradas, que podem ser consideradas como uma violência psicológica. Então, ele diz, ó, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Então, cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. Ele traz, inclusive, exemplos como a humilhação, o isolamento, a vigilância constante, a perseguição contumaz, o insulto, a chantagem, a ridicularização. Agora, gente, isso é uma coisa que deve ser identificada de forma contínua. Uma briga única e isolada numa relação que venha a surgir um insulto não pode ser de imediato considerado uma violência familiar e doméstica que se enquadra a Lei Maria da Penha. Isso tem que haver uma perturbação à integridade psicológica da mulher. Não é um mero insulto numa briga entre duas pessoas, entre duas mulheres ou entre um homem e a mulher, que vai gerar essa configuração da violência psicológica. A violência psicológica tem que ser uma coisa que perdure no tempo e que traga realmente aquela diminuição da autoestima da mulher. Todo dia o cara xingando a mulher, todo dia dizendo que tá gorda, dizendo que tá feia, dizendo que... todo dia trazendo essa humilhação, que não faz nada, que não presta, que não serve para nada, que ele que sustenta ela. Então, isso de forma contínua numa relação é que traz essa dimensão da violência doméstica. Agora, uma vez na vida, a pessoa brigar e, no calor do momento, falar qualquer coisa, não é configurada a violência psicológica enquadrada na violência da Lei Maria da Penha. Agora tem que ser uma coisa que realmente agrida a mulher, ela se sinta com sua autoestima diminuída e cause esse dano realmente emocional. Beleza? Violência sexual. Qualquer conduta que a constranja. Olha, aqui o legislador ele também trouxe um espectro amplo. Não só o ato não consentido, o ato sexual não consentido pela mulher, que é considerado violência sexual. Não somente esse, mas também ele vem, ó, constranger a mulher a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, circular participar também, né? Mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Também ele diz que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição. Gente, o marido ou o companheiro chegar e dizer, olha, não toma anticoncepcional não, vamos ter um filho, isso não é uma violência sexual contra a mulher, pelo amor de Deus.
é você impedir, por conta disso, causar um constrangimento, causar um problema à mulher. Não é num diálogo ele solicitar, isso já é. Não, isso tem que trazer uma violência ao íntimo da mulher, ok? Então, não é um mero pedido pontual, e momentâneo que identifica isso. Isso eu estou falando principalmente para os homens, não é para as mulheres, não é principalmente para os homens, porque então essa lei Maria da Penha tá protegendo demais. Não é isso, gente, é porque tem homens que são enlouquecidos, né? Por conta de uma ideia possessiva, por conta de uma ideia de que a mulher é objeto dele, ele pinta a miséria mesmo, né? Ele acha que a mulher tem que abortar, ou então obriga ela a se prostituir, impede ela de realizar um sonho dela, que é ter um filho, nem com ele, mas já que ela até se separou do cara, aí ela quer ter, já está num outro relacionamento, quer ter com outro cara e o ex-marido não deixa e tal. Então, isso também é considerado uma violência sexual, né? Ok? Beleza? Que pode se enquadrar na Lei Maria da Penha. Outra, a violência patrimonial. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos. E violência entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, ok? Então, são essas as modalidades, as formas de violência que a lei traz para fins de enquadrar a conduta agressiva daquele companheiro, daquela companheira com relação à mulher, beleza? E aí você pode estar perguntando, Alexandre, quais são as providências que a autoridade policial vai tomar quando tem uma mulher que está nessa situação de violência doméstica ou familiar? Quais são as condutas que o policial pode tomar para minimizar esse impacto? Isso está lá previsto no artigo 11. Abra aí na sua lei. Ele vem, garantir a proteção policial quando necessário, né? Comunicando de imediato ao MP e ao judiciário. Que é escolta mesmo, viu, gente? Tem casos que é caso de escolta mesmo, fazer escolta para ela sair da casa dela, pegar suas coisas e ir para um outro local de família ou um abrigo que a prefeitura ou uma instituição, uma ONG, tenha para proteger essa mulher, certo? Escolta policial mesmo. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Então, se a mulher chegar lá alegando que foi espancada, que foi abusada sexualmente e tal, ela tem esse direito de o policial encaminhar ela para o IML, para o posto de saúde, para os tratamentos devidos, ok? Também fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para o abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Então, a mulher chega lá na delegacia desesperada, o marido está lá, ou o companheiro ou a companheira está lá ameaçando, dizendo que vai matar ela agora e tal, que está ali com a faca em punho. Se ela consegue fugir, chegar na delegacia, ela pode chegar e pedir, eu quero reforço policial, quero escolta policial, para eu ir pegar minhas coisas, que eu vou sair da minha casa agora, pegar minhas coisas, pegar meus filhos e ir para um local seguro, um abrigo seguro. Esse transporte, essa proteção policial pode ser feita? Pode sim, viu, gente? Pode sim, isso é um direito, porque efetivamente, se ela não for com a força policial, se ela chegar lá sozinha, o cara pode, inclusive, ceifar a vida dela, né? Então, é um avanço muito importante da legislação para garantir efetividade à proteção à vida dessa mulher, beleza? Quarto, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio, como a gente está falando, né? Essa proteção, esse transporte, acompanhar para tirar os pertences, inclusive as crianças, né? Quinto,
informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Ela pode informar, ó, existe no município uma casa de abrigamento para você, ou existe uma ONG que oferece um tratamento psicológico, ou então leva para o CRAS, que é o atendimento referenciado, ou o CREAS, que pode fazer esse acompanhamento psicossocial dessa mulher, ok? Para ver se ela tem outros tipos de violações que ela está sofrendo, beleza? Então, são essas as condutas que o policial ele pode e deve tomar quando se depara com uma mulher vítima de violência doméstica e familiar. Agora, qual é o grande problema que a gente experimenta hoje na nossa sociedade? Quando tem alguns estados e em alguns municípios que não existe um distrito policial, uma delegacia específica da mulher, que trate sobre esses temas. Isso é muito ruim, gente. Por quê? Porque há um descrédito muito grande. Quando a mulher não vai para uma delegacia especializada. Quando ela vai na delegacia comum, muitas vezes o delegado ou os agentes lá dizem que é besteira da mulher, que aquilo ali é culpa dela, porque ela não foi uma boa mãe. Fica querendo colocar a culpa nela, na violência que ela está sofrendo, gente. Veja, isso é um absurdo. Sim, mas você está fazendo o quê? Você está cuidando dos filhos? Você está dando carinho para ele? Você está fazendo a comida? Veja, gente, ela está sofrendo uma violência, ela tem que ser tratada como vítima, não como a culpada da vitimização dela, né? Culpada pela situação de violência que ela está sofrendo. Então, essa delegacia especializada, né, ela é importante para ter um atendimento adequado a essas mulheres vítimas de violência, porque se ela não se sentir fortalecida, protegida naquele ambiente, ela não vai denunciar, e não denunciando, esse cara ele pode tirar a vida dela e tirar a vida de outras que ele via se relacionar, né? Então, é um problema real. Como a doutora Flávia Piovesan fala, o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher hoje é um problema, é uma epidemia já, em que os números são gritantes, como a gente viu aqui no bloco anterior, beleza? Então, quais são as medidas protetivas de urgência que pode se aplicar a essa mulher? E o que são essas medidas protetivas de urgência? Então, ó, percebam, essas medidas protetivas, elas visam assegurar uma garantia à vida dessa mulher e elas são concedidas pelo juiz de imediato, independentemente da ouvida do Ministério Público e da outra parte, certo? Então, se é um caso gravíssimo e se há verossimilhança na alegação da mulher, pode-se aplicar de imediato aquelas medidas protetivas. Essas medidas protetivas, Alexandre, elas só podem mudar ou aquela foi aplicada vai ser por resto da vida. Não, essas medidas elas podem serem modificadas de acordo com o caso concreto, ok? De acordo com a situação específica de violência, ela pode ser alterada e pode ser aplicada também de forma cumulativa. Quais são essas medidas protetivas de urgência? Está lá no artigo 11, e cuidado com isso na prova, cuidado. O artigo 11 traz um rol exemplificativo, não é taxativo, viu, gente? Então, se a prova disser que as medidas protetivas de urgência aplicadas pela Lei Maria da Penha no artigo 11 são medidas taxativas e somente aquelas podem ser aplicadas, isso é falso, ok? Ali é um rol exemplificativo, outras podem ser aplicadas de acordo com o caso concreto e da especificação da violação. Mas quais são as medidas que o artigo 11 já traz? Joga aí, Jorge, na tela. A primeira, a suspensão da posse ou restrição do porte de arma, inclusive se a esse agressor, ele for, inclusive se for agente de segurança.
ok? Se ele trabalhar com aquela arma, for, por exemplo, policial militar, por exemplo, mesmo assim ele pode ter suspenso esse porte ou restringido esse porte de arma dele, viu, gente? Ok? Afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Então, o agressor ele pode ser afastado. Ó, você não pode mais chegar próximo da casa onde ela está residindo. Inclusive, o juiz ele pode estabelecer um raio. É lógico, né, gente, que ninguém vai estar andando com a fita métrica para cima e para baixo, né? Mas a ideia é o seguinte, ó, não chegue na casa dela, não vá para a casa dela, ok? Mas ele pode estabelecer um raio, ó, no raio de 1 quilômetro, não chegue próximo da residência dela, ok? Agora, lógico, isso é uma medida que essa distância não tem como você ter precisão, né? Ainda não existe essa presilha que se coloca no pé do cara como se coloca no pé dos presidiários que estão em liberdade assistida, né? Então, outra medida protetiva, proibição de aproximação ou contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Também essa ideia do limite, né? Não poder se aproximar das pessoas ou das testemunhas também, porque pode haver casos em que o agressor ele está ameaçando as testemunhas para que não ofereça depoimento contra ele no âmbito do processo judicial dessa violência que ele está sendo acusado, ok? Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Então, também isso. Pode chegar, ó, você não pode, além, por isso que eu disse, pode ser cumulativa, pode, além de afastar do domicílio do lar, além de evitar com que ele chegue próximo das testemunhas, também dizer, ó, você não pode chegar próximo dos seus filhos, porque muitas vezes a agressão começa com a mãe e depois vai para os filhos, porque os filhos muitas vezes tentam proteger, né? Então o filho vê lá a mãe sendo agredida, tenta proteger e aí acaba sendo também vítima da violência. Também tem agressores que de forma mais sádica agredem o filho para agredir ainda mais a mãe, né? Sabe que a mãe ama muito o filho, aí vai lá, agride o filho para causar um dano psicológico, um dano psicológico muito grave para a mãe, beleza? Prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Então, é aquela coisa, além de ele estar sendo afastado, ainda pagar a pensão para a mulher que era dependente econômica dele. Há medidas protetivas de urgência para a mulher? Sim. O que a gente acabou de abordar são as medidas protetivas de urgência que são aplicadas contra o agressor. Então, ele ficar longe de casa, ele pagar a pensão, ele ficar longe das pessoas, das testemunhas, longe dos filhos, ele perder o porte de arma ou a posse ter suspensa, né? Suspensa esse porte de arma ou ter restringido esse uso, ok? Isso é com relação ao agressor. Agora, com relação a vítima, também existem medidas protetivas que está lá no artigo 23, que também, insisto, isso é um rol exemplificativo, ou seja, não é taxativo. Pode-se aplicar outras medidas? Pode. Pode-se aplicar essas medidas de forma cumulativa? Também pode. Não precisa ser só uma delas. Podem ser algumas delas ou outras que não estão previstos aqui no artigo 23, beleza? Então, vamos ver o que o artigo 23 ele traz. Ele diz, ó, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção e atendimento, que é aquelas casas-abrigos, né, que é para proteger a mulher que não tem para onde ir. Olha, ela falou, a única casa que eu tenho é a que eu morava com esse ex-companheiro, esse ex-marido, enfim, não tenho para onde ir. Então, ela pode ser colocada numa casa-abrigo.
determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Então, se a justiça entender que é o agressor que deve sair da casa, então pode determinar essa recondução para ela voltar para casa, lógico, garantindo que esse agressor não chegue perto. Agora, infelizmente, na prática, no dia a dia, como não tem como você garantir com que um policial fique em cada residência dessa, infelizmente, essas medidas elas ainda não são suficientes. Por isso que muitas optam por realmente sair de casa, porque se ela ficar na casa que é conhecida pelo marido, o marido vai lá, entra e mata ela, né? Então, e essas casas-abrigo normalmente são em endereços desconhecidos, o que favorece a sua proteção e dos seus filhos também. Então, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo de seus direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Determinar a separação de corpos, né, que é a questão do divórcio mesmo, a questão burocrática dessa separação. Outro ponto super importante que é muito cobrado nas provas e que foi uma polêmica muito grande no âmbito do STJ e que hoje o STF já jogou uma pá de cal sobre esse tema, né, por meio da ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4424, ele já resolveu esse problema. Mas é o seguinte, ó, no caso de lesão corporal leve ou culposa, joga aí na tela, Jorge. No caso de lesão corporal leve ou culposa, necessita de representação da ofendida, porque é o seguinte, havia uma discussão com relação a essa questão da representação da ofendida. Porque é o seguinte, tem mulheres que por medo, por dependência econômica, por vergonha, por descrença na justiça, ela não denuncia. Já começa já daí. Ela não denuncia, fica sofrendo por muito tempo para depois vir a contar para a família e tomar coragem de denunciar as agressões do marido, do companheiro ou da companheira que está sofrendo, né? Mas aí a discussão que havia era que se essa violência que essa mulher está sofrendo precisaria de uma representação, depois dela ir na delegacia, precisava depois ela fazer uma representação ou somente a notícia crime do fato era suficiente para gerar o processo e a ação seria pública e incondicionada. A ação seria pública condicionada à representação, a ação seria pública e incondicionada. Porque tem muitas mulheres que, inclusive, têm um desejo de desistir daquele procedimento, porque acha que o marido pode mudar o seu comportamento, pode melhorar e tal. Então, ela entende que depois ela se arrepende daquela notícia crime que ela ofertou e ela tem vezes que busca a renúncia. Então, houve uma discussão muito grande com relação a qual é o tipo da ação penal que é cabível com relação à lesão corporal leve ou culposa. E o STF, na ADI 4424, resolveu esse problema. Diz que o caso é de ação penal pública incondicionada, ou seja, não cabe representação. Então, se na sua prova perguntar, no processo, se uma mulher ela é vítima de lesão corporal leve ou culposa, quando ela leva esse caso para o âmbito da justiça, ele vai ser processado e julgado por meio de uma ação penal pública condicionada à representação, falso, é uma ação penal pública incondicionada, ok? Ação penal pública incondicionada. E qual é a repercussão disso? É que antes da Lei Maria da Penha, esse caso ele era tratado no âmbito do juizado especial criminal
e que nesse juizado especial criminal era tratado como um crime de menor potencial ofensivo. E isso não tinha uma repercussão de punição para esse agressor, fazendo com que essa mulher continuasse na situação de vulnerabilidade. Então, a partir desse momento que se considerou uma ação de um crime sujeito à ação penal pública incondicionada, ou seja, que não cabe representação, esses casos, eles tomaram um corpo maior e a impunidade diminuiu. Mas o STF também entendeu, que está aí na sua tela, ele entendeu o seguinte, que nas ações penais públicas, condicionada à representação da ofendida, de que se trata a lei, só será admitida a renúncia, a representação perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia, como está lá previsto no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então, é o seguinte, no caso das ações penais públicas condicionadas à representação de que a lei trata, vai ser admitida, sim, a renúncia, nos casos de ação penal pública condicionada à representação, ok? Será admitida, sim, a renúncia, mas essa renúncia tem que ser numa audiência específica, designada especificamente para essa finalidade, perante o juiz e antes do recebimento da denúncia. Depois do recebimento da denúncia, pode haver a renúncia? Não pode. Depois do recebimento da denúncia pelo o magistrado, não pode haver a renúncia pela a mulher que foi agredida, ok? Beleza? Outro ponto que o STF destacou aqui foi que ainda vai permanecer a necessidade de representação nos crimes dispostos em outras leis, como, por exemplo, o crime de ameaça e o crime contra a dignidade sexual. Então, quando outras leis, que não seja Maria da Penha, entender que o crime é sujeito à ação penal pública condicionada à representação, então vai ser a ação vai ser a ação penal pública condicionada à representação. No caso da lesão corporal leve ou culposa, nesse caso não há mais dúvida, não há mais celeuma sobre isso. Esse é um caso de ação penal pública incondicionada, beleza? Não cabendo assim representação, beleza? Outro ponto para a gente finalizar esse bloco, que a gente precisa discutir, é que essa lei, como a gente vem falando, ela infelizmente, apesar dela ser um avanço muito grande, ela é considerada uma das 3 legislações melhores do mundo, uma das 3 legislações mais avançadas do mundo, essa Lei Maria da Penha, apesar de ter ainda algumas discussões com relação a alguns procedimentos, algumas questões jurídicas, mas ela é muito avançada com relação à proteção da mulher. Mas existe ainda muito desafio para se implementar essa lei. Primeiro, precisa haver um aumento dessa denúncia, as mulheres precisam tomar mais coragem para denunciar e, por outro lado, além da mulher tomar coragem, o aparelho de justiça, o sistema de justiça, a delegacia, o Ministério Público, a PM, a assistência social, a saúde, o sistema de justiça, o judiciário, precisa dar respostas mais eficientes para quando a mulher vai lá e encaminha o seu caso, quando ela presta notícia crime, porque é um fato que muitas mulheres confiam no sistema de justiça, vai lá, mas o sistema de justiça, por sua morosidade, causa, inclusive, uma repercussão negativa, causando até a morte dela. Então, a lei é muito, muito, muito importante, ela é super avançada, demorou muito para sair, é verdade, demorou bastante, só em 2006 saiu quando outros países da América Latina já haviam leis que traziam essa proteção
a violência doméstica e familiar. Inclusive, essa lei, eu até esqueci de falar, era para ter falado antes até, essa lei, ela adveio de um caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a Lei Maria da Penha vem a própria Maria da Penha, ela quase morreu, ela foi espancada, levou tiro e por conta de todo esse processo de agressão, ela veio a se tornar paraplégica, mas o seu caso ela denunciou no sistema de justiça, né, ofereceu notícia-crime, mas por conta desse processo passar quase 10 anos e não ter uma punição para o seu ex-marido, o CEGIL, junto com o CLADEM, que são duas organizações não governamentais, junto com a Maria da Penha, denunciaram o caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Estado brasileiro foi condenado. Houve recomendações contra o Estado brasileiro e uma das recomendações era criar uma legislação que combatesse essa violência doméstica e familiar. Então, por conta, inclusive, dessa decisão, dessa recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que essa Lei Maria da Penha surgiu. Então, ela surge no contexto de luta das mulheres por combater essa violência que é epidêmica e ela é super importante para a gente acabar com essa situação no nosso país. Mas para a gente fechar esse bloco e fechar essa nossa aula, eu queria deixar aqui uma fala da ministra Carmen Lúcia na ação direta de constitucionalidade 19, que considerou a Lei Maria da Penha constitucional e os seus dispositivos de acordo com a nossa Constituição. Ela trouxe uma fala muito importante que eu trago aqui. Joga aí, meu querido. Ela diz o seguinte: quando há violência do homem contra a mulher, não se tem uma relação de afeto, e sim uma relação de poder. Então, eu queria fechar esse nosso bloco com essa mensagem para vocês que estão aí do outro lado da nossa tela. Se você, mulher, estiver sofrendo violência do seu companheiro ou conhecer alguém que esteja sofrendo violência, tome coragem e denuncie, diz que 100, procure a delegacia e denuncie, porque tenha certeza, ficar calada não vai causar, não vai trazer segurança para você, pelo contrário, ficar calada vai fazer você se expor ainda mais e vai fazer com que você tenha uma situação ainda pior. Então, denuncie, crie coragem e vamos construir um país ainda melhor e mais justo. Beleza, gente? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para o meu e-mail. Eu estou à disposição. Pode mandar, me adicionar no Facebook. Também a gente pode contribuir lá, ok? Então, sucesso para todos vocês e boa prova.